também chamado de diferencial, porque ele pega, né, a diferença entre as duas entradas. Amplificador diferencial. Então, tipicamente, nós temos um amplificador, uma entrada não inversora e uma entrada inversora. Aqui a gente tem um resistor de realimentação ligado na inversora. Na não inversora, nós temos um resistor para o terra e os dois resistores de entrada. Dois resistores aqui na entrada. Daí também, né, a gente pode representar as correntes desse circuito. Vou colocar aqui de cor diferente para ilustrar melhor. Então, aqui eu tenho a tensão de saída, Vout. Aqui eu vou chamar de V1 e V2. Esses nomes, eles são sugestivos, mas você pode usar o nome que você quiser aí. Vou chamar essa resistência de R4, essa resistência de R1, essa de R2 e essa de R3. As correntes, a gente pode considerar, então, uma corrente R3 e R3, né? Uma corrente aqui. Vou chamar de I3 para simplificar. I3, aqui eu tenho as duas correntes de entrada, I1 e I2. E aqui eu tenho a corrente I4. Beleza. O detalhe aqui é que a gente tem dois pontos, esse ponto aqui e esse ponto aqui. Esses dois pontos, a gente não tem um terra neles. Então, a gente não tem um potencial conhecido. Eu sei que existe um curto-circuito virtual, né? Existe um curto-circuito aqui, ó, entre esses dois pontos. Mas eu basicamente não tenho, né? Eu não tenho um valor específico. Se fosse o terra, seria o zero, mas não é o terra, né? Então, normalmente a gente dá um apelido para esse ponto. A gente chama esse ponto aí de um valor específico. Vx, Vy, Va, Vb, Vz, né? Então, eu vou chamar de Va e esse ponto aqui eu vou chamar de Vb. E eu sei que, devido ao curto circuito virtual, nós temos os dois pontos de entrada iguais. Então, eu sei que o VA é igual ao VB. Só que eu não sei quanto vale VA e não sei quanto vale VB. Isso vai depender do valor dos resistores e do valor das tensões de entrada, né? Então, a saída ela está amarrada aos resistores e aos valores da tensão de entrada. Eu tenho que lembrar que a equação final vai ser sempre, né, a tensão aplicada à entrada não inversora menos a tensão aplicada à entrada inversora. Lembrando que esse circuito tem um ganho. Esse ganho vai depender do valor das resistências. Então, isso aqui, ó, a gente vai guardar para depois, né, a gente voltar aqui nessa relação de VA igual a VB e, né, relacionar VA e VB. Então, a primeira coisa é eu fazer uma análise matemática que me dê VA e que me dê VB. O detalhe é que, veja que Vout, que é a tensão de saída, ela, né, essa tensão ela está relacionando com o R4. Tem uma conexão com o R4. E R4 está ligado na linha de V1. Então, eu posso matematizar VA e eu sei que na equação de VA eu vou ter Vout.
Com contrapartida, eu também vou ter V1. Então, eu vou ter V1 e vou ter Vout, relacionando com o ponto VA. Só que eu preciso de V2 também. Para encontrar V2, relacioná-lo com Vout e V1, eu preciso trabalhar a equação de VB. Então, encontrando VB e encontrando VA, eu vou ter os três parâmetros que eu quero relacionar. Quem que eu quero relacionar? Vout, V1 e V2. Porque eu estou enxergando o amplificador diferencial como uma caixinha, e nessa caixinha eu tenho uma tensão de saída e tem duas tensões de entrada, V1 e V2. Então, o que me importa é V1, V2 e Vout. O que está aqui dentro, né, basicamente, está envolvendo os resistores R1, R2, R3 e o R4. Relacionando esses resistores, a gente pode criar, né, uma equação que represente a relação entre a saída e as duas entradas. Então, o nosso objetivo é esse, né, descobrir aí a função de transferência. Aqui a gente está no plano do tempo, né, a gente não está trabalhando na frequência, no domínio da frequência, né? Eu não vou usar Laplace aqui para converter isso aqui, não é o objetivo nosso nesse componente, nessa disciplina. Contudo, a gente vai achar a equação que descreve a relação da saída, Vout, com as duas entradas, V1 e V2. Então, nesse caso, a gente começa a análise escolhendo uma delas. Então, eu vou escolher primeiro VA. Então, eu vou trabalhar com VA, encontrando VA, né? Encontrando VA. Vou colocar aqui de cor diferente para não ficar muito carregado. Então, primeira coisa, VA. Veja que eu tenho corrente I1 e eu tenho a corrente 4. Eu posso dizer que I1 é igual a I4. Eu tenho I1 aqui e eu tenho I4 aqui. Só que essa relação ela seria verdadeira se a corrente I4 ela tivesse no sentido oposto. Como as duas correntes elas estão se somando e virando a corrente de entrada, né, que seria a corrente II, vou chamar essa corrente aqui de I, corrente de entrada, então eu posso dizer, né, que essa relação aqui, ela vai se estabelecer da seguinte forma: I1 mais I4, pela lei de Kirchhoff das correntes, é igual a II. Mas o que é II? II vale zero. Então, se eu lembrar que a impedância de entrada do amplificador operacional tende a um valor muito alto, o II é aproximadamente 0 amperes. Considerando isso, eu posso dizer, né, vou puxar para o lado de cá, que I1 mais I4 é igual a zero. Agora, o que é I1? I1 é a corrente do resistor R1. Mas o que é a corrente no resistor R1? É a tensão no resistor R1 dividido pela resistência R1. Mas o que é a tensão no resistor R1? Tensão no resistor R1 é V1, é o potencial onde a corrente entra, menos esse ponto, que é o potencial onde a corrente sai, dividido por R1. Mais. E o que é o I4? O I4 é o resistor de realimentação. Onde a corrente entra? A corrente entra aqui em Vout. Vout menos onde a corrente sai, que é VA. Isso dividido por R4. Né? Isso tudo é igual a zero. Beleza. Agora, né, qual que é o nosso objetivo aqui?
O nosso objetivo é encontrar VA. A gente vai encontrar VA, depois encontrar VB, para depois jogar nessa relação e isolar o Vout. Porque aí a gente vai ter uma equação que tenha V1, V2 e Vout. Aí a gente vai isolar Vout e deixar V1 e V2 mais as resistências em relação a Vout. Então, aqui, ó, vou tirar o mínimo. Essa igualdade aqui é zero, né? Então, R1 vezes R4, e de cá, só para ilustrar, né? R1 vezes R4. R1 vezes R4 dividido por R1 dá R4. Então, R4 vezes V1 menos R4 vezes VA. Agora, R1 vezes R4 dividido por R4 dá R1. R1 vezes Vout. R1 vezes Vout menos R1 vezes VA. Ficou meio apertado aqui, mas deu, né? Então, beleza. Vou chegar para cá para ficar mais fácil. Então, eu corto os denominadores, né? No mínimo. E eu vou reescrever isso aqui. Vai ficar R4 vezes V1 menos R4 vezes VA mais R1 vezes Vout menos R1 vezes VA igual a zero. Bom, eu tenho dois termos que têm VA. Então, eu vou pegar esses dois termos, ó, e vou colocar aqui, ó, menos VA, vou colocar em evidência. Veja que um termo tem o R4 e o outro termo tem o R1. Então, vai ficar R4 mais R1. E os outros termos que sobraram, que é esse termo e esse termo, vou jogar para o lado de lá, vai ficar menos R4 vezes V1 menos R1 vezes Vout. Vou multiplicar todo mundo por menos 1 para eliminar os negativos. E já vou aproveitar, ó, pegar esse R4 mais R1 e jogar dividindo. Gerar um pouquinho de espaço aqui. Então, vai ficar VA é igual a R4 vezes V1 mais R1 vezes Vout dividido por R4 mais R1. Pronto. Encontramos aí o VA. Dá para simplificar, colocar em evidência? Dá para fazer aqui um malabarismo algébrico? Dá, mas o que a gente precisa tá aqui. VA. Agora, o nosso objetivo é encontrar VB. Né? VA a gente tem, para depois a gente igualar. Vamos fazer o VB aqui do lado, que eu vou deixar o circuito desenhado aqui do lado esquerdo. Vou colocar de cor diferente aqui. Vou pegar o vermelho aqui. Beleza. Veja, VB. A corrente 3 mais I2 é igual à corrente II. Então, vou escrever isso. A corrente I3 mais a corrente I2 é igual à corrente II. Vamos chamar de I duas linhas, que seria essa corrente aqui, ó, I duas linhas. Né? Corrente da entrada não inversora. I é a corrente da entrada inversora. Só que a gente sabe, então, né, como sempre, que a impedância de entrada, considerando o amplificador ideal, ela tende a um valor muito alto, então a corrente I tende a 0 amperes. Dessa forma, eu tenho que I3 mais I2 é igual a 0. Beleza.
O que que é I3 e o que que é I2? Aí volta a reflexão, é a mesma coisa. Corrente é tensão dividido por resistência. O único ponto é que aqui eu tenho que considerar que a tensão, né, é a tensão de dois pontos. É a tensão de um ponto em relação ao outro. Então, não esqueça disso. Então, nesse caso aqui, o I3, o que que é o I3? É onde a corrente sai, que é zero, menos onde a corrente entra, desculpa, onde a corrente entra, que é zero, menos onde a corrente sai, que é VB. Ó, VB é esse ponto aqui. Então, vai ser zero menos VB dividido pelo valor da resistência R3. Isso mais, o que que é I2? É V2 menos VB dividido por R2. Então, é V2 menos VB dividido por R2. Isso aqui tudo igual a zero. Beleza, então que a filosofia é a mesma, né? A gente pode vir aqui, ó. Eu vou reescrever para ficar mais fácil, menos VB dividido por R3 mais V2 menos VB dividido por R2. Isso igual a zero. Aí agora a ideia é tirar o mínimo, né? Mínimo múltiplo comum. Vou dar um espaço aqui. Então, eu vou colocar aqui R3 vezes R2 e aqui R3 vezes R2. R3 vezes R2 dividido por R3 sobra R2. R2 vezes VB. Então, vai ficar menos R2 vezes VB mais R3, R2 dividido por R2, R3. R3 vezes V2 menos R3 vezes VB. Aqui eu corto, né? O mínimo, tirei o mínimo dos dois lados. Então, eu vou basicamente escrever a equação aqui montada. Eu vou reescrever só para organizar. R2 menos R2 vezes VB mais R3 vezes V2 menos R3 vezes VB. Isso é igual a zero. Quem que eu quero encontrar aqui? É VB. Eu não tinha colocado lá no início, né? Então, aqui, ó, eu quero encontrar VB. Encontrando VB. Então, minha segunda tarefa. A primeira eu já fiz. Agora, então, se eu quero encontrar VB, eu tenho que isolar ele. Veja, tem dois termos com VB. Então, eu vou colocar VB em evidência, menos VB. Eu vou multiplicar por R2 mais R3. Estou multiplicando aqui, ó, aqui eu tenho VB e aqui eu tenho VB. Então, sobrou R2 e R3. Agora, os outros termos, ó, esse termo que sobrou, eu vou passar para o lado de lá. Vai ficar menos R3 vezes V2. Vou multiplicar toda a equação por menos 1. Vou aplicar o menos 1 dos dois lados da igualdade, mantendo a equação a mesma. Então, vai ficar VB positivo. Já vou aproveitar esse termo que está multiplicando, vai passar dividindo. Então, vai ficar R3 vezes V2 dividido por R2 mais R3. Então, tá aí. VB ficou até mais simples, né? Pronto, tenho VB e tenho VA. Agora, o que que eu vou fazer? Vou voltar lá no curto-circuito virtual. Considerar esse ponto aqui, ó. Esse ponto aqui, que é o X da questão. Então, eu vou pegar as duas equações. Vou pegar elas aqui, ó. Vou fazer aqui no centro aqui. Vou copiar aqui o VA. Então, vai ficar R4 vezes V1 mais R1 vezes Vout
dividido por R4 mais R1. Apagar aqui um pouco para diminuir o tamanho ali. Isso vai ser igual, né? Isso aqui é VB, desculpa, é VA, esse termo. Vai ser igual a VB, que é o termo de K. Quem que é VB? Vou voltar aqui, ó. R3 vezes V2 dividido por R2 mais R3. Qual que é o meu objetivo aqui? Agora sim, agora eu estou na análise final. Veja, eu tenho V2, V1, Vout e todas as resistências R1, R2, R4 e R3. Então, basta eu isolar Vout. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou pegar esse R4 mais R1, vou passar para o outro lado, multiplicando. Então, vou fazer em detalhes aqui, a gente não perder o raciocínio. Ó. R4 vezes V1 mais R1 vezes Vout é igual a R3 vezes V2 dividido por R2 mais R4. Esse termo aqui, ó, vai vir multiplicando. R4 mais R1. Pronto. Agora, como eu quero isolar o Vout, que é esse termo aqui, eu preciso pegar esse elemento aqui e passar ele para o outro lado. Então, vai ficar de cá R1 vezes Vout. Só malabarismo algébrico, mais nada. R3 vezes V2 dividido por R2 mais R4 vezes R4 mais R1. Esse termo que tá mais vai vir para cá menos, ó. R4 vezes V1. Passei o R4 vezes V1 para cá. Quem está atrapalhando agora? Só o R1. Então, o R1 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar só Vout do lado de cá. Ó. Vout vai ser igual a R3 vezes V2 dividido por R2 mais R4 vezes R4 mais R1. Aí, ó, ele vai passar dividindo aqui esse termo. Ó, o R1 vai vir aqui para baixo. Só que tem um outro termo, que eu tenho menos, então tem um outro termo de cá, R4 vezes V1. Então, o R1 passa dividindo para cá também, porque é uma subtração, né? Então, ele tem que atuar nos dois termos da subtração. Pronto. O que dá para fazer aqui seria mexer nesse termo aqui, ó, se eu quiser. Né? Porque vai ficar R4 dividido por R1 mais R1 dividido por R1. R1 dividido por R1 é 1. Então, ficaria 1 mais R4 dividido por R1. Mas, enfim, é a mesma coisa. Veja que a gente até pode, para ficar melhor, né? Para ficar mais organizado. Eu vou separar aqui, então, ó. Vout é igual. Eu vou separar o V2 aqui, ó. V2 vai multiplicar um ganho. Quem que é o ganho de V2? R3 dividido por R2 mais R4, vezes aqui eu posso escrever daquele jeito. Então, vamos deixar desse jeito aqui, R4 mais R1 dividido por R1. Então, esse é o ganho do V2, menos o V1 multiplicado pelo seu ganho. O ganho do V1 é mais simples, é R4 por R1. Então, nesse caso aqui, eu tenho o ganho do V1, esse termo, e aqui, né, o ganho do V2, esse termo todo aí.
certo? Então, eu estou pegando V2, aplicando um ganho e subtraindo e fazendo, né, a subtração por V1. Então, essa equação aqui, ó, é a equação, eu vou chamar ela aqui, ó, de primeira condição. Essa equação é a equação pouco utilizada. Por que que ela é pouco utilizada? Porque aqui eu estou considerando que todos os resistores são de valor diferente. Aí, é possível utilizar? É claro, é possível, desse jeito aqui. Só que veja que o V1 não é tão problema, mas o V2, olha a amarração das resistências. Então, você tem um ganho com uma amarração, com uma conexão, com uma relação matemática mais chata. Agora, eu tenho a condição em que eu posso dizer, seria uma segunda condição, que é a mais usada. Nessa segunda condição, eu tenho o R1 igual o R2. E eu tenho o R3 igual ao R4. Lembrando, quem que é R1, quem que é R2, quem que é R3, quem que é R4. Vamos voltar aqui. Ó, R1 e R2 são os resistores de entrada, né? Esse termo e esse termo. R4 é o de realimentação e R3 é o que está para o terra. Então, esses R3 e R4 igual a R1 R2 igual. Só que a gente tem dois pares iguais. Esse é o mais desejável. Por quê? Porque a gente cria um ganho que é simples, é a relação simples, matemática, e além disso, a gente tem também um ganho, né? Porque a outra condição que eu vou mostrar, o ganho unitário. Então, vou escrever aqui de cor diferente. Nessa segunda situação, o Vout vai ser V2 vezes. Bom, R4 mais R1 é a mesma coisa de R2 mais R4. Porque o R1 é igual a R2. Então, esse termo eu posso cancelar com esse termo. Então, ficaria R3 dividido por R1. Menos V1 vezes R4 dividido por R1. Veja, esse termo aqui, ó, esse termo é igual a esse. R1, R1, R3 é igual a R4. Então, o que que eu posso fazer? Eu posso colocar em evidência. Posso fatorar aqui, né? Vout aqui. Vou escrever aqui, ó. Vout é igual. Esse termo eu vou colocar em evidência. Então, vai ficar V2 menos V1 vezes o mesmo termo. Que aí, nesse caso agora, eu posso chamar R3, R4 de Rx e R1 e R2 de RY, né? Só para colocar os valores diferentes aqui, então, ficaria Rx dividido por RY. Pronto. Essa equação aqui, ó, de longe é a mais utilizada. Por quê? Porque eu tenho simplesmente V2 menos V1 vezes um ganho que eu defino pelo valor dos resistores. Agora, se eu quiser ainda simplificar mais, eu tenho a terceira condição, que é basicamente R1 igual a R2 igual a R3 igual a R4. Todo mundo igual. Nesse caso, então, nós teremos que o Vout, se Rx é igual a Ry, então, meramente, nós teremos V2 menos V1. Então, a gente tem aqui essa primeira condição, né? Essa primeira, essa segunda e essa terceira. A mais usada é essa que eu estou comentando aqui. Certo? Então, tá aí, né? A matemática básica do amplificador subtrator, também chamado diferencial. A gente está fazendo a diferença
de duas entradas e pegando, produzindo na saída um sinal que é resultado da subtração. Contudo, esse sinal ele é um sinal em modo comum, né? Ele está em relação ao terra, ele é referenciado em relação ao terra. Então, basicamente,